Olá, eu sou o pastor David Pariago e hoje vamos meditar sobre Atos capítulo 4, versículo de número 19. O versículo nos diz assim: Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Mais uma vez, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Primeira parte do versículo: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram. Os sacerdotes haviam mandado prender Pedro e João logo após eles terem curado um coxo que mendigava junto à porta formosa em nome do Senhor Jesus. Está escrito em Atos 4:9. Hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo. Até mesmo os sacerdotes conheciam o coxo e não podiam negar o milagre que ali aconteceu. Está escrito em Atos 4:16, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Porém, os sacerdotes sabiam que não gozavam de popularidade entre o povo naquela época e não se interessaram em investigar a verdade nas declarações de Pedro e João. Eles só queriam sufocar uma doutrina que, no ponto de vista deles, ameaçava a própria supremacia deles. Após discutirem a questão controversa, os sacerdotes decidiram que iriam ameaçar Pedro e João. Atos 4:17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. Segunda parte do versículo: Julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Para os apóstolos, a situação era difícil. Afinal, Pedro e João eram cidadãos leais. Eles deviam obedecer às autoridades constituídas, conforme diz a própria palavra, especialmente se tratando de autoridade religiosa. Juízes justos têm sempre que optar entre o caminho de punir e de declarar inocente. Esses sacerdotes, no entanto, entendemos que não eram sacerdotes justos. Irritados contra os apóstolos, não ousaram fazer nada mais contra eles. Isso por causa do povo. Os apóstolos, após ouvirem as ameaças, responderam estas palavras: Julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. E o próximo versículo diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro estabeleceu para sempre o princípio fundamental entre os limites da obediência cívica e do dever cristão de testemunhar. Quando existe clara contradição entre os mandamentos de homens e os mandamentos de Deus, de tal forma que obedecer a um é desobedecer ao outro, não sobra mais nenhuma dúvida quanto ao que o crente deve fazer ou que o crente deve escolher. Os apóstolos haviam sido convocados a serem testemunhas de Jesus Cristo e eram obrigados, por seu dever, a continuarem o seu testemunho, apesar das ameaças dos líderes daquela época. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.